A força-tarefa foi instituída pelo Procurador-Geral de Justiça no dia 24 desse final de março, com o intuito de ajudar os promotores naturais, né, os promotores que têm atribuição para atuar na educação em todo o estado do Rio de Janeiro, em trabalhar essa matéria que é tão sensível, porque afeta um direito fundamental, que é a educação, e também se envolve questões sanitárias, de complexidade elevada, e que, por isso, pode necessitar do auxílio de um grupo de promotores também, especialistas na área da educação, para auxiliar na tramitação desses trabalhos. A força-tarefa é composta por dois eixos de atuação. O primeiro eixo de atuação é o eixo que trata do processo de retomada das aulas presenciais, porque, como sabemos, as aulas presenciais foram suspensas desde março, aproximadamente, março, abril do ano passado, em todos os municípios do nosso estado do Rio de Janeiro, em razão do risco sanitário do trânsito de pessoas, né, e aglomeração por causa da pandemia Covid-19. Desde então, os municípios passaram aproximadamente, eu não vou dizer que todo o ano de 2020 com as aulas suspensas, porque o estado do Rio de Janeiro iniciou um processo de retomada no final do ano, em outubro, mas os municípios passaram praticamente todo 2020 e agora 2021 com quase a totalidade das suas atividades presenciais suspensas. E esse processo de retomada ele é muito relevante porque ele não só importa na retomada de atividades presenciais escolares, quando a situação sanitária do ente federativo, seja estado ou município, permitir, como o processo de fechamento e suspensão das atividades escolares presenciais, quando a situação sanitária daquele território, da região, também assim impor. Então, eu tenho dois vieses esse primeiro eixo de atuação. E o segundo eixo de atuação diz respeito ao ensino remoto, que vem sido oferecido por todos esses municípios aos alunos, porque mesmo com as atividades presenciais suspensas, o direito à educação continua tendo que ser garantido a esses alunos, mesmo que de forma remota. Então, os municípios vêm através de aulas online, ou oferecendo apostilas impressas, aulas através da televisão, enfim, tem várias possibilidades de atividades remotas para oferecer esse ensino aos alunos. E a qualidade do planejamento dessas atividades remotas, se estão realmente sendo oferecidas aos alunos da forma adequada, isso compõe o eixo segundo, né, da força-tarefa constituída pelo Procurador-Geral de Justiça. A gente tem diversos promotores com atribuição para a educação espalhados pelo estado do Rio de Janeiro. Promotor com atribuição exclusiva para educação em um só município ou com relação somente ao estado do Rio de Janeiro, a gente só tem na capital, aqui no município do Rio de Janeiro. Os outros promotores com atribuição para a educação, ou eles têm uma atribuição especializada para a educação, mas com relação a vários trabalham especificamente com algum município, mas não trabalham só com educação, trabalham com outras matérias, meio ambiente, saúde, ou mesmo a área criminal, temos promotorias de vara única, né, espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro. Então, a minha função como coordenadora é receber contato desses promotores naturais, verificar em que ponto, em que medida o objeto da força-tarefa, porque tem um objeto específico, né, tanto a retomada das aulas quanto a qualidade do ensino remoto, e de que modo esses dois objetos da força-tarefa se adequam às necessidades dos promotores naturais pelo estado do Rio de Janeiro. Então, a coordenação faz essa interlocução, que pode vir através dos promotores naturais ou através da coordenação da força-tarefa, se identifica alguma necessidade mais específica em algum município e leva essa demanda ao promotor natural, que é quem detém a atribuição para decidir a forma de atuar, e a coordenação designa algum promotor integrante da força-tarefa para atuar diretamente em contato com esse promotor natural, vendo a medida da sua necessidade, qual é a especificidade do caso, né, daquele município ou daquela promotoria, para que a gente possa ajudar dentro dos objetivos definidos pela Resolução 2407. A força-tarefa foi instituída em 24 de março, um pouco antes do grande feriado que foi, né, estabelecido pelo governo do estado,
mas a gente já tem, sob, né, auxílio da Força Tarefa, 18 municípios, são municípios do interior do estado do Rio de Janeiro, e a Força Tarefa já está estabelecendo, os promotores, né, que integram a Força Tarefa, já vem estabelecendo contato com os promotores naturais para entender a situação local, e as especificidades, e já iniciar as atividades. No momento, a situação sanitária de todo o estado do Rio é bem sensível, né? É sabido que a pandemia passa por um momento de agravamento, então o foco da Força Tarefa nesse momento é compreender quais são as especificidades sanitárias, né, de risco sanitário dos municípios que estão nesse momento sob o nosso auxílio, para entender de que forma os gestores municipais estão lidando com esse momento grave sanitário, se estão se organizando de forma a permitir algum funcionamento presencial das atividades educacionais, ou se isso sanitariamente ainda não é possível, e conjuntamente com isso, como o município está organizando esse ensino remoto, porque quanto mais tempo as atividades presenciais ficam fechadas e mais tempo essas crianças, esses adolescentes ficam fora do ambiente escolar, né, fora desse contato direto com o ambiente escolar, mais importante se faz o acompanhamento e fiscalização da qualidade do planejamento desse ensino remoto, porque atualmente vem sendo única, exclusiva, praticamente que exclusiva, a forma de contato das crianças e adolescentes com esse direito essencial previsto na nossa Constituição. A força-tarefa, que foi instituída agora, né, no final de março, ela tem uma interlocução muito forte com o CAU Educação, que na verdade é o nosso centro de apoio, que presta suporte técnico e pedagógico, né, normativo pedagógico, inclusive porque a gente tem uma equipe técnica pedagógica com economista que lida diretamente com esses temas, né, vinculados à educação, e o CAU Educação é o responsável por fazer todo esse suporte técnico, jurídico a todos os promotores com atribuição em educação no estado do Rio de Janeiro. Então, da mesma forma que o CAU Educação presta esse suporte às promotorias naturais, continuará prestando à Força Tarefa. A Força Tarefa conta com o apoio do CAU Educação para ter acesso aos materiais pedagógicos, normativos, reuniões conjuntas que se fizerem necessárias com a coordenação do CAU Educação, e o CAU Educação continua no suporte técnico com relação às demais promotorias naturais, contando elas com o apoio da Força Tarefa ou não.